O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Ei, ei, ei. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Nossa, cara, a gente começa a entender quando nos tornamos apaixonados por Deus. Nós não nos retemos a estar dentro de quatro paredes. O texto diz que saímos para fora das portas. E foram em direção onde se costumava a fazer oração. E assentando-nos de falar as mulheres que ali se ajuntaram. Paulo, um homem que verdadeiramente se dedicou a ser um ferro, até mesmo por conta da forte graça que o alcançou. Por conta de que o Senhor entregou a sua vida por inteiro aos cuidados e ao serviço de Deus. Um homem que se dedicava, porque esse período de sábado era um período onde todos descansavam, onde todos paravam para refletir sobre a Torá. Era o sabate, tempo de descanso, ninguém podia fazer nada. Tendo tempo de descanso para descansar. E por conta disso a gente percebe que o amor dele pela obra, por ambos, era muito intenso, e a atitude dele de texto que Lídia tivesse o seu coração aberto para atentar o que Paulo dizia, e por conta da disposição de Paulo de ir e se dedicar às vidas, às almas,
Bíblia diz que Lídia aceita Jesus. Verso 15 agora, ela passa pela experiência do batismo. Não somente ela, mas a sua casa também. E eles rogam: se haver julgado, eu seja fiel ao Senhor e da minha casa que caiu. Então o apóstolo Paulo e algumas pessoas que estavam com eles se constrangeram a ponto de receber aquele convite. E aconteceu indo nós a oração mais uma vez. Agora sai ao seu encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, falava dizendo: estes somos que nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. Irmãos, a gente precisa entender que quando ela fala, ela na verdade ela estava tomada por um espírito. E para aquele povo era um espírito de adivinhação, mas ela estava tomada de demônios. E mesmo com toda a mentira, que era a realidade, que é a realidade de Satanás e dos demônios, os demônios eles têm que reconhecer Jesus, têm que reconhecer os homens de Deus. E aí a gente vê um demônio testemunhando que aqueles homens, eles eram os homens que seguiam o caminho. Mas o nosso testemunho tem que vir por demônios. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, ele foi usado profundamente para trazer libertação àquela jovem que vivia oprimida. Que sofria pela influência deste demônio. Automaticamente, o sentimento dos seus familiares, das pessoas que o cercavam, tinha que ser um sentimento de alegria. Verdadeiramente, aquela jovem teve encontro com o Senhor. Ela foi liberta do espírito maligno. Ela estava liberta. Ela tinha a sua vida restaurada, restituída. Mas olha a percepção daquele povo. E vendo seus senhores que a esperança do seu povo estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Os homens que estavam se dedicando a servir o Senhor Jesus, pastor Vladimir, que dedicaram a sua vida, as suas vidas 100%, eles não fizeram nada de errado. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam ajudando as pessoas a serem libertas, viverem a verdadeira felicidade, por conta de amar as pessoas e servir ao seu Senhor. A consequência disso foi porque fizeram que eles fossem presos. E apresentando-nos aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar,
Visto que somos romanos e está aqui já um texto para a gente ter argumento com relação à pregação fora do nosso contexto e que nós temos que estudar os costumes e tal, e parará. Paulo entrou no meio daquele povo que não era judeu, era romano, e largou o laço e não quis se contextualizar com nada. Ele pregou Jesus, pronto, acabou. E essa era a queixa, que eles vieram com os costumes de judeus e perturbaram a nossa cidade e nos expõe a costumes que não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram aceitá-los com vara. Sinceramente, ao primeiro instante, isso me dá uma revolta. Como assim? Os caras não fizeram nada. Foram presos, agora os caras vão ser aceitados por quê? Por falar de Jesus? Por servir a Jesus e praticar sua vontade? Isso é injustiça, então não sou eu que estou entendendo diferente. Tem algo justo aqui? Isso é certo? Eles fizeram alguma coisa para serem presos, irmão? Fala para mim. Não parece que há algo de errado? Fala, irmão. Gente, os caras abrem mão de descansar no sábado, pastor Vladimir, para se dedicar à oração. E as pessoas que se aproximam, eles pregam o amor de Deus, o Evangelho, Jesus. As pessoas se convertem, as famílias se convertem. Eles conduzem essas famílias ao batismo. Essas famílias desejam conhecer mais sobre Jesus e há um convite para que esses homens ficassem. Eles abrem mão de viver para si, para viver em prol do próximo. Agora eles veem uma jovem que estava possessa, estava sendo oprimida por Satanás, estava perdendo a sua juventude em prol de um demônio que a habitava e que fazia com que ela tivesse adivinhações. Os caras agora são instrumentos de Deus. Essa jovem é liberta, esse espírito vai embora, essa opressão diabólica, demoníaca, essa era a vida daquela jovem. Por conta disso, os caras são presos. Quem está vendo tem alguma coisa errada nisso? Bem, chegar lá, os caras vão entender que acho que foi um mau entendimento. Eles vão ter a compreensão de verdade que esses estão querendo bem. E por mais que dentro da mentalidade deles, não era da forma como eles achavam, mas olhando o testemunho, ora, aqueles homens só fizeram bem. Não tiveram essa percepção, rasgando as suas roupas, agora pedem para que aqueles homens ganhem uma coisa. Que a gente acha que foi umas 4 barradas, né? Tipo assim, olha, não faz mais isso, aí vou te dar uma repreensão, vou te dar uma advertência, para você não pregar mais aqui, olha só, beleza, vou fazer o seguinte, vamos esquecer isso tudo, mete o pé, vai embora, todo o teu rumo, aqui o nosso povo tem outro costume, vai embora, vou te dar uma advertência, uma fala sozinha, umas 3 varadinhas, igual a gente está nos nossos filhos, né? Uma repreensão
verso número 23. E havendo-lhes dado muitos açoites. Que isso? Que isso? Aqueles caras estavam apanhando de graça. Pelo jeito aquele povo batia com força, porque eram os romanos que crucificaram Jesus. E a Bíblia diz que ele ficou irreconhecível para aquilo ali. Aqueles caras apanharam de verdade. Eu fico imaginando, quem sabe Paulo e Silas olhando para a cara do outro. Não entendendo nada que está vendo. Depois de muitos açoites, agora vamos liberar esse povo. Ai, irmão, olha o que o texto diz. Já não bastassem ser açoitados com muitos açoites, agora os caras são lançados numa prisão. Que isso? É de gerar revolta. Os caras estão sendo altamente injustiçados. Vem ser preso porque você cometeu algo, tudo bem, mas os caras não fizeram nada. Eles vão deixar um diazinho esse cara aqui na prisão, depois vamos liberar. Os caras foram lançados, irmãos, no cárcere interior, onde não se vê luz do dia, onde as fezes e as urinas se misturavam com as pessoas que estavam naquela parte. Eles não eram bichos, eles não eram bandidos, irmãos. E para piorar a situação, eles foram amarrados, os seus pés em tubos. Ai, irmão. Na primeira injustiça que fizesse conosco, no outro dia a gente já está fora da igreja. Na primeira palavra mais forte do pastor, eu não quero mais Jesus. Quantos de nós espiritualmente continuamos lá, no cárcere interior, com as nossas vidas e os nossos ministérios presos, amarrados, inativos, inoperantes, continuamos lá e não saímos de lá porque a nossa postura, quem sabe uma postura humana de injustiça, de indignação. Hoje eu me encontro nessa situação. Eu fui injustiçado. Eu não fiz nada para estar aqui. E a mágoa, e a ira, e o rancor, e o ódio consegue ainda ser prisões e correntes muito mais poderosas do que aquelas correntes que amarraram os pés do apóstolo Paulo e Silas. Pessoas que hoje se encontram altamente atrofiadas e
Porque olharam todas essas situações com um olhar natural. Aqueles homens quebrados, misturados com fezes, com xixi, com rato, presos com seus pés de corrente. Não tem mais jeito também, irmãos. Acabou o ministério dos caras, né? É isso? É isso que a história diz. O ministério dos caras pararam. Eles aceitaram ser vítimas das circunstâncias. Você vai conversar, mas eu não pedi, pastor, essa situação não foi eu que provoquei. Acabou no ministério, não tem mais jeito. É aceitar a situação do encontro e pronto, acabou. Vamos aceitar, acabou o ministério, acabou. Servir a Jesus é furada, a gente só se lasca. Chega, eu vou fazer o bem todo na cabeça. Isso não é para mim não. Quero mais isso não. Por volta da meia-noite, o pessoal diz, né, que quando dá meia-noite, né, as encruzilhadas se entregam a Satanás. Meia-noite é a hora que os demônios fazem parte. Quem ouviu isso? Essa entidade desde fora. Eu fico imaginando o inferno. Eu fico imaginando o inferno. Quem mandou mexer comigo? Você me expulsou daquela forma, né? Quem mandou você mexer comigo? Acabou o teu ministério. Meia-noite, quem sabe o inferno está preparado para dar uma festa. Conseguimos botar no coração deles que eles se revoltassem contra Jesus, que eles questionassem a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que eles desconfiassem da bondade de Deus. Vai dar meia-noite, vamos fazer uma grande festa. Fico imaginando Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo, todo ruim, todo quebrado, todo cheio de dor, todo bichado. E eles falando, você ainda tem um caminho de força, Silas? Agora, os caras não conseguiram arrancar minha força toda não, ainda tem um caminho de força. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, Deus? Bora, Paulo! Rapaz, Jesus me trouxe para esse lugar, agora eu entendi porque tem um bocado de prisioneiro que precisa ouvir falar dele! Aleluia!
tem força para cantar, Sandy? Vamos cantar uma moda, Paulo! Porque esses presos precisam saber que o que nos acorrenta não são as correntes que pegam os nossos pés. O que nos acorrenta é viver uma vida independente de Jesus. Vamos mostrar para eles que estar preso, estar passando por uma situação adversa, não altera, nem muda o meu amor e o meu desejo de servir ao Senhor. E eles começam a cantar. Pelo amor de Deus, que isso? A gente precisa aprender muito. A gente está entregando os pontos por pouco. A gente está desistindo do nosso chamado por pouca coisa. Se você é um crente fiel, se você está passando por algumas situações que a princípio é injustas, Deus sabe o que está fazendo. Não entendemos o agir de Deus, nós não precisamos entender, nós temos que acreditar que Ele está fazendo o melhor. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, quando eles começam a cantar, acontece um terremoto. Estava mostrando para mim e para você que com toda a dor, com todo o sofrimento e com toda a injustiça, Deus era com eles. Deus continuava a orar. Só que Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios. O que Deus quer de mim e você nesta noite é que mesmo sem entender, não duvide do amor e da bondade de Deus. Há uma manifestação sobrenatural. Há um terremoto, as cadeias daqueles prisioneiros se soltam. Caça iniciada. E o responsável daquele plantão fica desesperado. E se fugisse um preso, ele substituiria a fuga de um preso pela sua própria vida. Ele entrou em desespero. E Paulo e Silas falam para aquele homem: fique tranquilo, porque ninguém vai sair não. Aquele homem cai prostrado e se pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? A gente tem que parar com a bobagem de achar que Deus se nos usa quando tudo está tudo bem, quando as coisas estão fluindo. A gente tem que aprender que, independente da condição que nós estamos enfrentando, continuamos sendo instrumento de Deus. Somos simplesmente um vaso, o conteúdo é Ele em nós. E que o nosso amor não se deve alterar quando não entendemos o que estamos passando e enfrentando. Quando achamos que estamos sendo injustiçados, que Deus está fazendo vista grossa, a maior coisa que a gente pode dar para o nosso Deus é quando está tudo bem, mas é quando tudo está indo mal. Porque nessa hora que desconstruído toda uma motivação, todo um entendimento, todo um porquê para adorar, já não tem mais porquê para se adorar. E continuar adorando quando não tem um motivo externo para adorar. É isso que nos faz verdadeiros adoradores. É isso que nos faz verdadeiros
comportar na saúde, mas que não se altere seu comportamento na doença. Quando sabe festejar na riqueza, mas também sabe dar sua festa na pobreza. É sermos em todo o tempo, é não